Olá, começa agora o Terra Santa TV, gravado hoje aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa. No programa de hoje a gente vai conversar com a Regina Rezende, que é responsável pelo setor de psicologia, e a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é o trabalho da psicologia aqui para as nossas crianças, para os nossos adultos, para os nossos idosos, em todos os projetos daqui da instituição. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. E aí? Estão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar que não faz sentido. Eu quero ser empreendedor. Eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente, em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Ai, Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. Peça! Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética, você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Estamos de volta com Terra Santa TV e vamos dar início à nossa conversa com a Regina Rezende, hoje falando sobre os nossos trabalhos, os seus trabalhos de psicologia aqui no Centro Educacional Terra Santa. Regina, boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder falar aqui com você, Carla. Que ótimo. Regina, muitas vezes a gente já conversou sobre vários assuntos aqui no Terra Santa TV e é sempre muito interessante, dá sempre uma repercussão boa, mas eu queria que a gente lembrasse como é que são esses atendimentos aqui na instituição, porque a gente está falando de um quantitativo de pessoas muito grande, né? Como é que você faz a gerência dessa coisa do trabalho da psicologia com tanta gente ao mesmo tempo? Apesar de o nosso tempo aqui ser curto, né? Porque eu só estou aqui efetivamente na instituição durante 2 dias da semana. Certo. Mas a gente consegue dividir de forma que esses atendimentos sejam prestados às crianças do Projeto Aquarela, que é a nossa grande demanda. Porque no Projeto Aquarela, nós temos crianças que são vitimadas, crianças que sofreram abuso, crianças cujos pais estão presos, carcerados, crianças que foram vítimas de tragédias das chuvas. Eu lembro que a gente teve uma criança aqui cujo pai morreu em uma dessas tragédias e assim, elas veem a família, veem os amiguinhos, veem os vizinhos. Então a gente presta esse atendimento psicopedagógico, psicológico, apoio emocional para essas crianças. As nossas crianças têm demandas muito sérias. Eu costumo dizer que é o seguinte, o que agrega tanto valor ao meu trabalho, trabalhar no Terra Santa? Não que o trabalho no consultório, eu também tenho o meu consultório, que o trabalho lá não seja sério e fundamental. Mas as nossas crianças aqui têm problemas tão mais graves que acaba que aquelas crianças que vão muitas vezes para o consultório por uma demanda da escola, por uma dificuldade de aprendizagem ou por uma inadequação com relação a alguma mudança, tipo o nascimento de um irmãozinho, são problemas que a gente lida com muito mais facilidade, porque aqui é a minha escola. O Terra Santa é a minha escola. Essas crianças aqui são a minha escola. Já com os idosos, principalmente, a gente lida com o problema da depressão e do abandono. Né? O abandono, a solidão. Do ninho vazio, não é isso? Sim. Não é um nome utilizado na psicologia? Exatamente. Porque, assim, a nossa grande contingência são de idosas. Né? E nós sabemos que as mulheres ficam mais viúvas do que os homens ficam viúvos.
né? É uma estatística. Então, assim, elas além de terem ficado viúvas, os filhos são crescidos, são casados, moram muitas vezes em outras cidades, ou se moram aqui, têm suas próprias vidas. Então, os netos não visitam, os filhos não visitam sempre, a não ser naquelas datas especiais, tipo Natal, Dia das Mães, quando muito. Muitas nem assim, nem nessas ocasiões. Então, assim, elas vêm para o Terra Santa e a grande demanda delas é a depressão. Depressão em razão da solidão. E qual é uma história de vida, Carla, impressionante, porque assim, quantas vezes elas falam assim, nunca conversei com psicóloga. Senhoras assim de 70 anos, nunca tiveram oportunidade de que alguém as ouvisse com esse olhar que a psicologia tem, com esse ouvir que a psicologia tem, sabe? E isso para elas é assim, nossa, elas ficam encantadas e é um grande divisor de águas na vidinha delas. O que é esse ouvir da psicologia? Para quem nunca fez terapia e que não consegue entender muito, eu acho muito bem... Seria muito interessante se a gente pudesse explicar o que é esse ouvir da psicologia que você falou, que a senhorinha fala que nunca teve isso na vida, que a criança também está começando agora e já está tendo a grande oportunidade de ter um ouvir diferente. É um ouvir empático, né? É um ouvir empático, é um ouvir em que você consegue se colocar no lugar do outro. O outro realmente percebe que você está entendendo o que ele quer dizer. E eu não estou ali para falar de mim. Porque o grande problema, a grande dificuldade das pessoas é essa. Você começa a falar de você, mas eu passei por isso também. Nossa, olha. E começa a contar o seu problema, a sua demanda. E com a psicologia não acontece isso. Nós estamos ali incondicionalmente e ouvindo integralmente, de forma absoluta, visceral. Isso faz uma diferença. Já com a criança é a coisa do brincar. Você está brincando com a criança, você está jogando com ela e está falando, e aí, como foi isso? Nossa, foi mesmo? Puxa, e aí? E ela vai soltando a coisa. E é engraçado quando eles falam assim, né? Eles já estão acostumados, né? Hoje a gente está recebendo uma turminha pequena que está chegando agora, mas os antigos já sabem. E falar para a professora assim, eu quero ir lá conversar com a tia Regina, estou precisando ir lá na sala da tia Regina. Isso é muito legal. Uma criança de 7, 8 anos, saber que tem um espaço em que ela pode chegar e abrir o coração. E ela chega e abre o coração mesmo, chora, fala do que está sentindo, do medo que tem, sabe? É muito bacana. E nesse espaço da psicologia, em que a criança pode falar o que está sentindo de verdade, em que ela pode chorar, em que ela pode reclamar, em que ela pode quase brigar, né? Porque cada um que sabe colocar para fora o seu sentimento de uma forma distinta. Isso tudo tem que reação prática, tem que efeito prático na vida dessas crianças? A gente chama a terapia também da cura pela palavra. Eu gosto muito dessa expressão, a cura pela palavra. Aquilo que fica aqui guardado vira como que uma maldição. Tudo aquilo que não é dito fica maldito. E vira como que uma maldição. Colocar para fora, né, que é um conceito antigo, gosto da ideia que uma paciente do Freud colocou, que é a limpeza da chaminé. Quando ela ia para análise, ela dizia assim, isso aqui para mim é como a limpeza da chaminé. Então assim, é você tirar a fuligem para deixar que a fumaça saia branca, clara, porque até então ela não consegue sair, sufoca, angustia. Então assim, é essa leveza, é essa oportunidade de colocar para fora o que vai aqui dentro, que eu não consigo, a criança não consegue nem verbalizar, e os adultos, muitos também não conseguem. As nossas senhorias não conseguem. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, me fala qual foi a emoção que você sentiu quando você viu isso. Eu pensei que aquela pessoa estava com muita raiva de mim. Isso não é uma emoção, isso é um pensamento. E aí você precisa ajudar a pessoa a saber e descobrir o que é uma emoção. Porque a partir da descoberta do que é uma emoção, você trabalha essa emoção, controla o comportamento e muda o pensamento. Mas é difícil, porque muitas não sabem o que é uma emoção. Não sabe diferenciar o medo, a criança também não sabe. O medo, da raiva. Hoje uma criança estava chorando aqui no projeto, chegou chorando. E aí a tia, viu o que ela tem, está chorando e tal. E aí, vamos brincar, estava chorando, por que está chorando, está chorando? Acordei 5 horas da manhã, tia, ontem eu fui dormir às 3. Chorando porque estava cansada. A criança está cansada, a criança chora. E aí, quando você não tem um ouvir, você pensa o quê? Está aborrecida, está chateada, para de chorar, menino. Ela queria dormir, estava cansada. Assim, você pode pedir para a tia, encostar na mesa, tirar um cochilinho. Graças a Deus que aqui no nosso Projeto Aquarela nós não temos um compromisso
pedagógico com uma, né, ensinamos matemática, português, nós temos Isso é uma essa responsabilidade da escola. Nós estamos do no educandário, outra nós coisa. estamos no projeto. É por isso que aqui nós temos liberdade de fazer esse trabalho psicoterapêutico, de dar liberdade para a criança, de participar das nossas oficinas e de deixar, inclusive, que durma. Vamos tirar um cochilinho? Nossa senhora, que coisa pior que quando você quer tirar um cochilo, não consegue? É verdade, até porque na verdade vai chegar um momento da vida em que ele não vai ter esse tempo para tirar o cochilo. Que vai ter que estar no trabalho, vai ter que ter outras demandas de responsabilidade e não vai poder tirar esse cochilo em muitos momentos. E agora pode. Pode. Não dói, não tá errado. Não vai machucar ninguém. Não, deixa a criança. Eu posso falar isso porque eu pouco tirava cochilo, porque minha mãe nunca deixava. É verdade. E aí, na verdade, você vai vendo que o cochilo pode mudar o dia dessa criança. Humor, porque assim, ela estava mal-humorada porque estava com sono. E aí do mau humor, por causa do sono, daqui a pouco ela está agressiva, se algum amiguinho chega perto, ela é capaz de bater e desencadear uma série de problemas, quando na verdade a criança só estava com o quê? Com sono. E foi o ouvir da psicologia que fez com que você entendesse que é só deixar a criança dormir meia hora. Porque a tia está ali com mais 25. Administrando mais 25, né? E aí a gente poder tirar da sala um pouquinho, ir para ali meia hora e conversar sobre alguma coisa. Ai, é muito bom. Eu amo esse trabalho aqui com essas crianças. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta dando continuidade, para que você possa entender como é importante ter um setor de psicologia aqui para ajudar com que nossas crianças e nossas idosas tenham esse ouvir da psicologia. Fica com a gente. E aí? Tão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar quando não faz sentido. Eu quero ser empreendedor. Eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente, em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Ai, Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando. Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética, você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Estamos de volta com Terra Santa TV, dando continuidade à nossa conversa com a Regina Rezende, aqui diretamente das dependências do Centro Educacional Terra Santa. Regina, no intervalinho, que a gente sempre faz uma fofoca boa, você estava me falando que vocês também têm um tipo de cuidado psicológico com os pais. Como é que funciona isso no dia a dia? Como é que é isso na prática? Pois é. Sempre que a gente tem alguma criança que tem alguma demanda, muitas vezes, em quase 70% das vezes, a criança, na verdade, ela é um sintoma. A criança é um sintoma da família. Quando a criança começa a dar algum tipo de demanda na escola, não é sempre, mas na maioria das vezes, alguma coisa está acontecendo no ambiente familiar e está se refletindo aqui. Está se refletindo no colégio. Ou uma situação de agressividade, ou de tristeza extrema, ou ela está isolada. E nós chamamos os pais aqui. E, assim, graças a Deus, durante esse tempo que a gente está trabalhando aqui, eu já tenho mais de 4 anos que estou aqui no Projeto Aquarela, nós criamos um bom trânsito com esses pais. Eles sabem que podem confiar na gente, que nós estamos ali para ajudá-los e para ajudar os seus filhos. Tão raro, né? Sim. E aí, assim, nós chamamos os pais aqui, olha, a criança está assim, 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 está acontecendo alguma coisa, tem algo que a gente possa ajudar? E muitas vezes, não foi uma nem duas vezes, tanto pais quanto mães e avós
que desabam lá na nossa salinha e que começam a chorar. E que aí a gente percebe que toda uma demanda familiar, toda uma história. E aí nós nos colocamos à disposição. Então a gente faz atendimento psicoterapêutico com os pais também. E aí a gente vai por outras vias tratando essa criança, tratando dessa mãe, tratando dessa avó, tratando desse pai. E já temos também, agora esse ano, nós queremos fazer um trabalho mais ampliado, no sentido de reunir em grupos determinados mães e pais, com o apoio também da irmã Eugênia, dando transmitindo aquele olhar. Irmã Eugênia, irmã Fides, não sabemos ainda qual delas que vai estar conosco. Fazendo também o trabalho da formação humana, o apoio religioso. Então nós vamos estar trabalhando em grupo com essas famílias, né? E claro, aquelas que quiserem, aquelas que se sentirem com necessidade. Então nós vamos fazer um trabalho em grupo, eu e uma das irmãs, dando apoio psicológico e espiritual. E eu acho que vai ser uma coisa muito boa, porque existe público e existe demanda para esse tipo de coisa. E nós não vamos estar fazendo isso só porque nós nos preocupamos com as famílias. Sim, nos preocupamos, mas nos preocupamos basicamente com nossas crianças. Porque se a família estiver bem, a criança vai estar bem também. E não tem como a criança vir para cá e estar bem, estar feliz, estar aproveitando tudo que a gente oferece, se ela está com a cabecinha lá, num problema, porque numa vai questão. chegar em casa e vai ter um problema X, porque o pai perdeu o emprego e está num momento difícil, porque a mãe está grávida de novo, e todas essas realidades que vão além, né, do espaço da sala de aula no educandário, que vão além do espaço do projeto, elas influenciam diretamente nas crianças. Sim, porque a criança sai de casa com tudo aquilo. Ela é esse pacotinho. Ela não consegue deixar isso. Nós, muitas vezes, não conseguimos. Se a gente tem um problema pessoal, desligar do ambiente profissional, a gente leva o trabalho para casa e leva a casa para o trabalho. E muitas vezes misturamos as coisas. Imagina a criança que não tem essa capacidade ainda de diferenciar, de ajuizar, não tem isso aqui completamente organizado em departamentos. Tudo dela é tudo ao mesmo tempo. Eu tenho 32 anos e muitas das vezes eu falava e falo, né, que eu não consigo entender a Carla, que é só uma pessoa física, e a Carla, que é só uma profissional. E olha que eu tenho 32. Imagina uma criança de 7 anos de largar a realidade da casa para ir para a realidade da escola. Porque hoje não tem mais a escola, tem o trabalho, né? Então são essas realidades. Imagina como deve ser isso e como importante é alguém para dar, muitas das vezes, assim, só meio que apontar o norte, né? Porque ela vai se encontrando sozinha. Às vezes a gente faz a ideia da caixinha, que nada mais é do que você, na verdade, no adulto é o desempenho de papéis. Em cada ambiente você está desempenhando um papel. Exato. E você sabe disso. Aqui a gente trabalha com a caixinha. Essa aqui é a caixinha do que acontece em casa. A gente chegou aqui quando a gente percebe que o problema é muito sério. Então, vamos pegar tudo que acontece em casa, vamos botar dentro dessa caixinha, vamos fechar a caixinha e vamos ficar aqui no projeto? Vamos ficar bem aqui? Quando a gente for embora, a gente pega a caixinha de volta. E aí a gente cria a ideia da caixinha, para que eles tenham durante 3, 4 horas algum tipo de refresco, de respirar. Entendeu? Aí a gente vai botando as coisas nas caixinhas. Uns conseguem, outros não conseguem. Mas a gente tenta. E tem dado certo. Tem dado certo, isso que importa. Com relação às idosas, existe aos idosos, né, o projeto Fórmula do Bem-Estar, existe algum apoio, algum contato com essas famílias? Já houve momentos disso se fazer necessário? Sim. Como é que foi isso? Sim. Quando a gente percebe que, por exemplo, existem idosas, a gente sabe a questão financeira. Né? Quando a gente sabe, tem conhecimento de que alguém da família está fazendo uso do dinheiro do aposentado, ou quando a gente sabe que aquela pessoa está muito triste, aí ela fala, eu estou muito triste, eu me sinto mal, eu não tenho vontade de nada, porque meu filho nunca me visita, porque eu tenho problema com a minha nora, por exemplo. Clássico, né? Sogras e noras. Clássico. Então, assim, chamar essa família, porque assim, por mais apoio psicológico que você dê para uma pessoa que está deprimida, e a depressão é uma doença, mas que também conta com fatores que agravam o problema, você precisa chamar essa família, explicar o que está acontecendo. Olha, está acontecendo isso, ela precisa ser mais visitada, vamos incluir essa pessoa nas coisas que ela faz e tudo mais. Então a gente precisa às vezes fazer meio que um trabalho de mediação.
entre essa idosa que está, né, sofrendo esse tipo de abandono, né, que muitas vezes é por uma questão de relacionamento, porque é difícil, os relacionamentos são difíceis, as pessoas não relevam muito o gênio uma das outras. E aí, vamos tentar relevar, até porque gosto muito de trabalhar, falo com a família e trabalho a questão do tempo. Ela não vai ter mais o tempo aqui que ela já teve. E a única coisa que ela tem agora é o pouco tempo que lhe resta. Então, assim, você pode ajudar para que esse pouco tempo que ela tem seja o melhor possível, o mais agradável possível, o menos triste possível? Você pode me ajudar? Eu sempre peço para que você me ajuda porque sua mãe está assim, 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 eu precisava tanto que você me ajudasse nesse trabalho. E funciona muito bem. Sim, me ajuda é sempre uma coisa boa, né? Me ajuda. E aí acaba que a pessoa se compromete com aquela situação, entendeu? Não quero culpá-lo, não estou aqui para fazer juízo de valor. Não sei por que as duas não se dão bem. Isso é uma questão pessoal delas. Mas eu só queria que você me ajudasse, porque ela está tão triste. Me ajuda. Leva ela no final de semana, vai visitar, leva ela para tomar um sorvete e é só isso. E muitas das vezes são esses detalhes pequenos que fazem com que a qualidade de vida desse idoso tenha um ganho muito considerável. Sim, muda muita coisa, né? Tudo que a gente precisa é, no fundo, de aceitação e amor. É isso que a gente precisa, de aceitação e amor. E se a gente tiver isso, por mais difícil que... Porque, assim, é claro que aquele idoso pode ser uma pessoa difícil, né? Não é porque ficou idoso que virou... Sim. Porque é um grande erro achar que todo idoso é uma gracinha, que é fofinho, que é bonitinho. Não é. É só idoso, só tem idade. Sim. E aí releva aquelas dificuldades dele, porque é por um curto espaço de tempo. Releva, tenta conviver de alguma forma, entendeu? Deixa entrar por aqui, sair por aqui, porque às vezes fala demais e reclama de tudo, e a pessoa fica, mas é porque a pessoa é assim, assim, assim. Muita intolerância, né, Carla? Muita intolerância. É verdade, vivemos numa sociedade que é pouco tolerante, né? Sim, e como as relações elas estão muito mais superficiais, eu diria, né? A minha avó diz que a gente antigamente casava e tinha que ficar pro resto da vida. Sim. Hoje já não tem mais isso. Então os amigos eles se desfazem com mais facilidade, os casamentos se desfazem com mais facilidade. Então de uma forma ou de outra também a gente meio que também quer se desfazer. Sim. Muitas das vezes até do relacionamento com o filho, porque não aguenta mais, com os pais e com os avós. Tem tudo isso de uma questão de sociedade, né? A psicologia não gosta muito de passear pela religião, né? Existe um certo tabu nesse sentido, apesar de que não é o meu caso, porque como eu faço uma formação cognitivo-comportamental, que também inclui a psicologia positiva, e também a gente estuda muito a importância da religiosidade no tratamento psicoterapêutico, então eu costumo falar para as pessoas assim, olha, é bíblico, honrai pai e mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. E aí isso já é bíblico. Assusta, não é? Bíblico. Que assim, cuidar de pai e mãe tem a coisa do compromisso, do vínculo, do respeito, da gratidão, e também é bíblico. Então, vamos... Se todas as outras coisas não funcionaram como argumento, talvez o bíblico funcione. Talvez o bíblico funcione. É verdade. Você tem que ir por todos os caminhos, né? Você tem que tentar. Você bate na porta e alguma delas tem que abrir para aquela pessoa repensar a sua atitude em relação ao outro. Maravilha. Regina, para manutenção desse serviço, existe de alguma forma, nosso telespectador pode auxiliar de alguma forma, seja com brinquedos novos, tem alguma forma em que o nosso telespectador do Terra Santa TV, que conhece as atividades realizadas aqui, que já tem apreço e carinho por essa instituição, pode nos ajudar para manter esse serviço com qualidade? Sim. A instituição mantém contas correntes, que eu acho que você depois informa para o pessoal. Sim, a gente tem nas barrinhas ao longo do programa. Sim. Uma coisa boa também são brinquedos psicoterapêuticos, brinquedos de madeira, massinha, sabe? Isso aí já é específico para o setor de psicologia. Sim. E para as idosas, assim, material de artesanato,
Se você tiver tinta, isso, pincel, linha, isso, agulha, sim, lã, sim, todas exatamente, essas coisas para que o trabalho com as mãos, o trabalho artesanal com elas e o trabalho lúdico com as crianças possa se fazer. Então, quem puder doar esse tipo de material, jogos, a gente precisa muito de jogos. A gente recebe às vezes doação de jogos, por exemplo, assim, quebra-cabeça faltando um pedaço não é uma boa ideia. Não pode. Não pode. Porque não completa e a criança fica deprimida com aquilo. Sim, e às vezes assim, a ideia do quebra-cabeça é o seguinte, a vida da gente às vezes está a gente começa o quebra-cabeça assim, olha, tá um caos aqui, tá vendo? Vamos montar e vamos ver como é que fica legal. E aí a gente vai montando. E se falta uma peça? Quebrou todo o meu trabalho? Acabou. Desestruturou? Não pode, quebra-cabeça então, sem assim, pedaço. Quem não tem puder graça. doar esse tipo de coisa, material, jogos, quebra-cabeça, massinha, material com madeira, é sempre muito bem-vindo. Maravilha. Eu queria que você fizesse suas considerações finais a respeito desse tema. A gente está chegando ao final. O Frei Moser entra daqui a pouco. Queria agradecer a oportunidade de poder falar do meu trabalho, que é um trabalho feito com muito amor, com muita dedicação. Dizer que o nosso ano está começando e eu espero que seja um ano muito produtivo para as nossas crianças. E venham visitar-nos. Desejar a todos que venham nos visitar, venham ver o nosso trabalho, venham conhecer as nossas idosas. O Terra Santa está sempre de portas abertas. Obrigada, Regina. Obrigada também a você que ficou com a gente. A gente fica agora com o Frei Antônio Moser no Minuto do Saber e volta na próxima semana. Obrigada e um abraço grande. Os evangelhos nos relatam que Jesus, com frequência, se retirava para as montanhas ou se retirava para o deserto para orar. E o próprio Jesus se encarregou de ensinar os apóstolos, eis como vocês devem rezar, e ensinou-lhes o Pai Nosso, voltando-se para Deus como Pai, voltando-se para a vontade de Deus, pedindo que venha o seu reino, ou seja, o reino de paz, de justiça e de amor. E ao mesmo tempo que Deus nos ajude a termos o pão de cada dia. A oração, ela é uma força muito grande, inclusive no sentido terapêutico. Hoje existe uma literatura razoavelmente densa, mostrando a importância da oração para as pessoas reencontrarem ou manterem o seu equilíbrio no meio das dificuldades. A oração é a força de Deus agindo em nós. Não se trata de nós dizermos muitas palavras, se trata de nós nos conectarmos com Deus nosso Pai, com Jesus Cristo nosso irmão e com todos os filhos e filhas de Deus, todas as criaturas como irmãos e irmãs. A oração é um espírito de fé, um espírito de confiança em Deus Pai e confiança que vai repercutir sobre a nossa maneira de sentir, de ser e de agir.